Boa tarde, queridos. Pode acender as luzes para eu poder ver você. Amém? Vocês estão bem? Amém. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. E é um dia de paz. Amém? De bênção, de graça. Para mim é um prazer estar aqui. Eu vim acompanhando o João para o evento. E Silvia me chamou para poder estar aqui hoje à tarde. E eu me sinto honrada. Amém? Eu nunca estive nessa igreja antes, é a primeira vez. Eu vim para a Igreja do Farol, se não me engano, há uns anos atrás, quando eu dei aula. Mas não conheço realmente muita coisa de Maceió. A primeira vez que eu vim foi nessa ocasião. Foi rápido também, dei aula, voltei. E estamos aqui novamente, alguns anos depois. Mas para mim é um prazer. Amém? Eu particularmente gosto muito de tudo que se faz com mulher. Né? Evento, é chá, é culto, é conferência. Tudo que se realiza em Deus para as mulheres, geralmente você tem uma boa adesão, mas principalmente você tem um bom coração. As mulheres, elas entram com o coração naquilo, elas gostam, elas querem, elas vêm porque elas amam aquilo e elas têm sede. Isso é maravilhoso. Você não vai ver na Bíblia nenhum momento em que Jesus não corresponde à fome nem à sede de uma mulher. Todas as vezes ele sempre correspondeu. Amém? E não é diferente nos nossos dias, claro que não. Amém, queridas? Vamos orar? Aleluia. Pai, nós nos colocamos diante de você nesta tarde. Nós poderíamos estar em casa resolvendo algumas coisas da nossa vida, todas nós temos o que fazer, mas nós viemos hoje aqui porque nós entendemos que é importante sentar e aprender. Nós entendemos, Pai, que aquilo que você tem para nós é precioso e nós sacrificamos nosso tempo, nosso sono, nosso descanso, ou aquilo que é lícito fazer para estar aqui. Nós queremos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queremos declarar em nome de Jesus o nosso corpo nesse lugar, o nosso espírito nesse lugar e a nossa alma nesse lugar. A nossa mente trazida para aquilo que vamos fazer em nome de Jesus. Eu agradeço, Pai, porque o Teu Espírito é um Espírito de conselho. Ele é um Espírito também de conserto. E Ele é um Espírito de consolo. Você é o Consolador. Então nós nos abrimos para isso, declarando o nosso coração uma terra fértil, para as sementes que você tem para plantar em nós hoje aqui, nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, existe muita coisa dentro da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que podem ser, que são referências para as mulheres e que podem ser usadas para se ministrar à mulher. Não falta passagens dentro da Bíblia sobre a mulher, ou instruções específicas sobre a mulher, ou coisas gerais que se aplicam às mulheres. Amém? Mas, pensando sobre o que a gente poderia conversar hoje, não somente pensando, na verdade, buscando a Deus, porque eu acredito, e é assim que eu tenho vivido, Deus, Ele conhece cada grupo de pessoas, cada reunião e quem vai estar lá. E Ele sabe o que cada uma de nós necessitamos. Os ministros, os pregadores, eles não têm como saber se Deus não disser. Amém? Então, Deus sabe a necessidade específica ou o que precisa ouvir quem vai estar naquela reunião. Uma coisa é o que a gente quer ouvir, outra coisa é o que Deus quer que a gente ouça. Uma coisa é aquilo que a gente quer comer, outra coisa é o que Deus quer alimentar. Então pode ser que nem sempre vai bater direitinho, mas é sempre melhor ficar com o que Deus quer alimentar. Sempre. Não é verdade? Amém? Aí tem duas coisas no meu coração. Talvez elas podem não ter um link entre elas. Não sei, vamos ver. Mas se a gente precisar falar sobre isso, depois pular e falar sobre essa outra coisa, a gente vai fazer. Vamos ver o que é que Deus tem. Agora são 4h38, é isso? Pronto, ok. Vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios 2. Aliás, desculpa, 1 Timóteo 2.
1 Timóteo 2, versículo 8. Todo mundo conhece essa passagem. É muito usada sobre oração, é muito usada quando a gente vai falar sobre vida de louvor. Eu ensinei vida de louvor por alguns anos. E eu sei o que ele está querendo dizer sobre levantar as mãos santas sem ira nem contenda. Mas a gente vai seguir adiante para o que ele está querendo dizer para a mulher. Tá bom? Vamos lá. 1 Timóteo 2, versículo 8. Diz assim: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Da mesma sorte também as mulheres, em traje decente. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas ou vestidos dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem ou sobre o marido. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, através da sua missão de mãe, se permanecer na fé, no amor, na santificação, com bom senso. Quantas já viram essa passagem? Quantas concordam que às vezes ela pode ser um pouco polêmica? Né? E se ela é usada fora de contexto, sem entender o que Deus realmente pensa sobre a mulher no Novo Testamento, você vai tirar doutrinas esquisitas e colocar julgo em cima das mulheres nisso daqui. Não somente nessa, mas na de 1 Coríntios também. Quando Paulo diz que a mulher esteja em silêncio na igreja, não permite falar, como também ordena a lei. Se tiver alguma dúvida, pergunte em casa a seus maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí a gente pode até pensar com isso, se a gente não for uma boa entendedora, que o que eu estou fazendo aqui hoje à tarde é pecado. Tudo bem? Quantas mulheres nós temos aqui nessa tarde que você não congrega no Verbo da Vida? Levanta a mão. Pronto, olha quanta visitante. Eu queria que as mulheres do Verbo da Vida dessem umas salvas de palmas para essas mulheres que não são do Verbo da Vida. Que bênção. Você é muito bem-vinda no nosso meio, que maravilha. Amém? Graças a Deus, meninas, somos todas irmãs. Nasceu de novo, vai morar todo mundo no mesmo céu. Não tem esse negócio de placa, de que uma usa aqui, outra usa assim, outra bota assim, outra não bota nada. Não existe nada disso. Lá em cima, todo mundo vai estar nivelado. Vamos estar diante do nosso Deus e de Jesus que verteu o sangue dele por todo mundo igualmente. Amém? Graças a Deus. Então, eu particularmente, eu gosto muito quando Deus me abre a porta da ministração em igrejas fora da minha congregação, da minha placa. É uma honra, porque a gente precisa trocar dons espirituais uns com os outros. Amém? Então, vamos ver o que Paulo está dizendo. A gente leu tudo e a gente vai começar a explicar devagarzinho, a gente vai ver até onde a gente pode ir, tá certo? Ele começa dizendo que ele quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Levantar as mãos para adorar a Deus, fica aqui a dica, é só um parêntese, a gente vê isso em vida de louvor no Rema. Quando um ladrão vai render uma pessoa, ele manda ela levantar a mão. Quando o policial vai render o ladrão, manda levantar as mãos. Não é isso? Por quê? Porque quando se levanta as mãos, você está dizendo: estou desarmado para você. Não tenho resistência a você. Estou nas suas mãos. Entende? Não há nada que eu possa fazer contra você. Eu estou desarmado. Eu estou rendido. Diga rendido. Pronto. Essa é a instrução que você vê no Novo Testamento, que Deus mandou fazer com as mãos no momento de oração e de adoração a Deus. Levantar mãos santas. Tá bom? Você não vê ele mandando fazer uma outra coisa nesse momento, senão levantar mãos santas. Agora ele diz que as mãos têm que ser santas. Segundo, sem ira nem contenda. Sem ira nem contenda. Isso significa que quando a gente for para o culto e a gente estiver bem chateada com a pessoa, pense duas vezes antes de levantar a mão. É melhor se arrepender logo dessa situação entre você e essa pessoa. Aí você pode levantar a mão santa sem ira e sem contenda contra ninguém.
A Bíblia diz que onde há contenda, inveja e animosidade, ali há toda espécie de mal. Sabe o que é toda espécie de mal? É muita coisa. Tem muita coisa que pode acontecer onde tem ira e contenda. Então sejamos cuidadosas. Amém? Em sempre manter nosso coração limpo. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas continuando, aí agora ele falou para os homens, varão, sexo masculino, agora ele vai falar para as mulheres. Só que interessante é que quando ele vai falar com a mulher, não é suficiente para ele só dizer, as mulheres, quero que também levante mão santa sem ele nem contenda. Ele podia terminar aí. Mas quando se trata de mulher, ele sempre tem que acrescentar alguma coisa a mais. Porque a mulher é especial, não é? Porque as mulheres parece que elas requerem mais detalhes nas coisas. Parece que as mulheres elas precisam de umas instruções a mais, uns detalhes a mais. Parece que nós mulheres, a gente foi criada para detalhes. A gente não gosta de um negócio assim do grosso, não. A gente quer saber as cores tintim por tintim. Não é assim? Mulher sabe como é que funciona. Você coloca um homem dentro desse prédio, aí dá 10 minutos para ele olhar o prédio, depois chega e vai entrevistar eles. Como é que é esse prédio? Esse prédio, eu vi que as estruturas estão bem formadas, graças a Deus não vai cair, as paredes estão bem, é até alto, falta um forro, ele é branco eu acho, mas as colunas estão bem. Aí você bota uma mulher, ela passa 10 minutos dentro do prédio, você vai perguntar a ela, como é que é o prédio? E o prédio tem umas samambaias na frente do púlpito. E tem uma passarela marrom, o fundo é preto, olha, parece um teatro, é lindo. É interessante. A mulher, ela vê o fino. O homem, ele vê o grosseiro. E na verdade, a gente nem tem que estar disputando quem é que está certo. A gente tem que ver o fino e tem que ver o grosseiro. Porque Deus, ele criou um universo enorme, com uma sustentação perfeita, de tudo girando perfeitamente na sua órbita, mas também criou uma flor. Que tem uma cor específica e nenhuma flor tem um cheiro igual a da outra. Não é verdade? E foi esse Deus quem criou macho e fêmea. A sua imagem, conforme a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então há elementos femininos, há elementos na mulher, que vieram diretamente das particularidades de Deus. E há elementos no homem que vieram diretamente das particularidades de Deus. Não é à toa que o casamento é a forma que Paulo achou para exemplificar o que seria a união de Cristo com a igreja. Amém? Mas isso é outro assunto. Aí então ele continua dizendo, para vocês mulheres, eu quero que vocês façam a mesma coisa. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vós mulheres, da mesma forma. Ou seja, levante também mão santa, sem ira nem contenda. Agora, se tratando de mulher, eu preciso acrescentar algumas coisas. Aí ele diz assim, faça esse seu levantado de mão num traje modesto. Podemos conversar tranquilamente? Está tudo bem, a gente está em casa. Só mulher. Tem uns hominhos ali, mas tem só mulher. Quando ele diz, levante mão santa, sem ira nem contenda, mas num traje modesto, ele está dizendo o seguinte, quando eu e você estamos adorando a Deus na nossa cadeira, tem um irmão sentado atrás da gente, que às vezes ele está tentando adorar, mas ele não consegue. Então a gente tem a obrigação de ajudar esses irmãos a adorar a Deus sem nenhum problema. Estão comigo? Porque lá fora as mulheres estão caindo em cima dos homens. Não tem esse negócio de ser casado, de ser solteiro, da idade, não acabou. Mas na igreja deve ser diferente. Aí às vezes os rapazes têm uma vida livre no mundo, lógico, porque está no mundo, se converte, aceita Jesus, aí vem para dentro da igreja, aí já está botando aquela força para se santificar, mas quando vem para a igreja, o cenário não ajuda. E às vezes, a mulher, ela tem eu não sei se é uma inocência verdadeira, ou se é uma inocência disfarçada. Quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, eu até digo que você talvez seja inocente. Mas depois que você cresce, que vira uma mulher adulta, especialmente que você casa e começa a conviver com um homem dentro de casa, você sabe como é que um homem é. E você sabe o que em você chama a atenção de um homem. Então, quão difícil é que os irmãos consigam se santificar se a gente não ajudar.
Você vai ver, amados, no Novo Testamento, as duas pilastras sobre uma mulher na sua aparência é sobriedade ou modéstia e decência. São dois pilares que sustentam a aparência de uma mulher no Novo Testamento: sobriedade ou modéstia e decência. Às vezes a gente bate muito na decência e esquece a modéstia. Você não é árvore de Natal. Tudo bem? Vale salientar que isso não altera a personalidade de cada uma de nós. Cada um tem a sua e cada uma fica em paz. E isso também está sujeito à localização. O que é modesto para nós aqui, talvez não é modesto na África. Porque na África, roupas coloridas e muitos anéis e muitas coisas balançando, tá tudo certo. É cultura e é belíssimo. Mas não vai cair bem para cá. E assim vai. Vocês estão comigo? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você e eu formos levantar nossas mãos santas, se certifique de que você pode ficar em paz. Quando você for sentar, se certifique de que você não tem que ficar todo o tempo puxando sua saia. Quando você estiver em pé, ministrando ao Senhor para lá e para cá, se certifique de que não tem nada marcando você de todas as formas. Porque é ruim para alguém que está com você, do seu lado, atrás de você. Se você é uma menina, uma mulher, uma moça, uma mulher que almeja chamada ministerial, essa é uma das primeiras coisas que Deus tem que tratar com a gente. Qualquer mulher que vai subir aqui em cima, seja para dirigir, para estar no louvor, para dar um aviso ou para ministrar, é uma das primeiras coisas que a gente precisa se atentar. Estão comigo? Não é à toa que Kathryn Kuhlman, não sei se você já estudou sobre ela, eu sei que ela viveu nos anos 60, eu sei que realmente era uma década antiga, mas se você pegar os recortes e os vídeos, você vai ver que nas conferências dela havia muitas mulheres. Quando as portas se abriam, aquelas mulheres estavam vestidas de acordo com a década delas. Uma saia aqui no joelho, uns taiezinhos, sapatinho, era desse jeito. Mas Kathryn Kuhlman estava com umas roupas enormes, uns vestidos longos. Ela gostava de umas mangas compridas assim, sino. Ela nem parecia daquela década. Ela parecia da década de 30. Mas ela estava na década de 60. Você entende? Parece que é porque ela tinha essa instrução de Deus de poder se mover naquele meio sem se preocupar que tivesse nada mostrando nada. Entende? Porque ela queria que nada nela tirasse o foco daquilo que ela tinha para dizer ou fazer. Porque a palavra era mais importante. Ela não era desleixada, ela não era desarrumada, ela não era mal cheirosa. Eu acredito que ela se maquiava, ela estava toda arrumadinha, mas dentro dessa pilastra de modéstia e santidade. Então sejamos cuidadosas. Não é toda moda que chega que a gente pode usar. Tudo bem com isso? Cuidado com aquela calça que parece que você e eu nos derretemos para entrar dentro dela. E ela desenha todas as coisas de todas as formas. Cuidado com isso. Nós estamos entrando em tempos em que isso é cada vez mais comum. Mas a gente precisa ser cuidadosa no caso. Aí ele começa a citar algumas coisas. Ele diz assim: não com cabeleira frisada, uso de joia de ouro ou vestidos dispendiosos. Na verdade, essas coisas que ele cita são próprias daquela época. Eu já falei isso algumas vezes, quem já me ouviu ministrar sobre esse assunto já ouviu isso mais de uma vez. Elas costumavam fazer umas tranças e elas passavam no meio das tranças umas correntes de ouro, umas coisas assim. Aí ficava balançando e elas tinham muitos anéis e muitas pulseiras e penduravam aquelas coisas caindo assim. E aí naquela época as mulheres começaram a nascer de novo, como os homens também. Que até a vinda de Jesus ninguém tinha nascido de novo porque Jesus não tinha morrido. Depois que ele morreu e ressuscitou, começaram os novos nascimentos. Só que na época de Jesus, o templo da época de Jesus era dividido em átrios. Então, como nós estamos aqui, esse lugar onde vocês estão sentadas, quem sentava eram os sacerdotes. Vamos dizer assim, que essas cadeiras brancas, quem sentava era o homem que era sacerdote.
Nas cadeiras pretas se sentavam qualquer homem judeu do sexo masculino. Lá no final sentava qualquer outro homem que fosse mais ou menos judeu. Aí no final, lá no fundo, sentavam as mulheres, já quase fora do templo. Quando as mulheres nasceram de novo, elas não queriam mais ficar lá no fundo, porque agora todo mundo tinha o mesmo espírito. Então elas queriam sentar na frente, sentar no meio dos homens. E é por isso que Paulo diz assim: quando você tiver alguma dúvida, pergunte em casa a seu marido. Fica parecendo que as mulheres ficavam atrapalhando o culto para perguntar as coisas. Para mim ficou muito nítido isso. É como que elas estivessem gritando por marido que talvez estivesse sentado um pouco mais na frente. Fulano, ele está dizendo o quê? Isso aí está escrito aonde, que eu não vi ainda. Aí nisso era um menino num peito, outro menino no outro, ela balançando o outro menino, porque não tinha departamento infantil. O marido não ia ficar com os filhos, então ia ficar em cima da mulher, 3, 4 meninos. Mas ela amava o Senhor, tinha nascido de novo e queria ficar na igreja. E queria ouvir a palavra. Então era aquele zum, zum, zum. Poucas mulheres tinham acesso à educação. A maioria delas tecia, fiava, fazia pão, fazia menino e falava dos outros. Então essa era a vida. Elas não sabiam se portar num lugar público onde havia muita gente e se sentar educadamente e fazer silêncio. Elas tinham que estar comentando sobre tudo. E aí é dentro desse contexto que Paulo diz: fique calada, minha filha, na igreja. É feio ficar falando desse jeito. Ainda bem que ele não precisa falar assim com a gente, porque nós somos educados, nós nos sentamos e sabemos que a gente tem que ficar calado ouvindo. Eventualmente a gente interage com o ministro, lógico, graças a Deus, a gente é da fé. Mas não é. Paulo não estava dizendo que mulher não podia falar na igreja. Até porque se fosse errado que a mulher pregasse na igreja, ele não ia deixar a gente cometer um pecado tão sério. Ele ia falar com todas as letras. Até porque Paulo não tinha papa na língua, então o que ele tinha que falar, ele falava claramente. Estão comigo? Então se ele estivesse realmente querendo dizer, não é bom que a mulher pregue, é proibido que a mulher pregue, ele teria dito. Mas ele disse que a mulher não fale. Não, ele disse que ela não falasse dentro do contexto de educação. Porque se tivesse alguma dúvida, aquela não era a hora de perguntar. Perguntasse em casa a seu marido, porque Deus é Deus de ordem. Você entende? Ele só estava organizando a casa. Mas aqui, ele fala diferente. Ele cita esses adornos que eram coisas da época, mas talvez se Paulo viesse hoje, ele diria outra coisa. Talvez se ele viesse hoje, ele diria: cuidado com a calça skinny. Porque ela pega de baixo até em cima. Então se ela está muito pegada, você tem que usar uma blusa que cubra todas as partes mais básicas de você, para que quando você levantar a mão santa sem nem contenda, você não atrapalhe ninguém. Estão comigo? Talvez se fosse hoje ele dizer: cuidado com as transparências. Observa se realmente a tua roupa está forrada o suficiente. Porque às vezes a saia está no pé, mas o forro está no meio das coxas. Aí se a gente vem para um canto assim, que tem a luz, aí mostra onde está o forro da tua calça, da tua saia, aliás. Aí fica as pernas todas de fora. Nunca usa-se um sutiã de uma cor X brigando com a cor da blusa. A melhor peça para se usar é a peça cor da pele, porque ela desaparece em qualquer cor. As coisas picantes e quentes você usa com seu marido depois. Vocês estão comigo? Às vezes é uma questão de elegância. A calcinha marcando, você vê do tamanho dela aqui atrás, ou às vezes até na frente, também não é interessante. Ninguém precisa saber que tamanho é a sua, que opção você comprou. Se é uma tanguinha, se é um fio dental, se ela é média, se ela é box. Na verdade deve tentar ser invisível. Vocês estão comigo? A gente tem que pensar sobre isso. Talvez Paulo usaria várias outras coisas. Talvez ele diria: cuidado com aquilo que deixa você tão chamativo e tão chamativa, que parece que você não tem mais outro valor assim além daquilo que você usa pelo lado de fora. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas é a mulher que teme ao Senhor que será louvada. Mulher, ela foi criada com essa necessidade de ser bonita. Isso é correto.
Só tem que ter cuidado com o excesso. E tem que ter cuidado também com a falta disso. Porque você solteira, homem gosta de mulher que se arruma, que se ajeita. Homem gosta de mulher que cheira bem. Compra um perfumezinho na Avon. Homem gosta de mulher que usa antitranspirante. Não tem antitranspirante, passa limão. Resolve também. Uma cabeça bem lavada. Que alguém possa dar um cheiro na cabeça e não vai desmaiar. Vocês estão comigo? Há belezas básicas. E a primeira beleza é a higiene. Que você pode falar perto da pessoa e ninguém vai desmaiar. A gente tem que ter cuidado para não cair em extremos da estrada. Parece que Satanás está sempre querendo levar a gente ou para um extremo ou para o outro. Fica no meio. Jesus disse, olha, olhando para mim, nem para a direita nem para a esquerda. Para mim. Direto, de frente. Então, há pequenos requisitos, especialmente para mulheres que vão ficar à frente das pessoas, do povo, que precisam ser observadas. E para você, filha de Deus, a gente anda em todo canto, vai para as faculdades, vai para os trabalhos, está misturado com o mundo precisa ver uma diferença em nós. Ninguém anda na burca. Você não precisa andar na burca, dá para andar elegante, dá para andar na moda, dá para andar... Ninguém precisa esconder tudo que tem, mas as partes necessárias precisam ser observadas. Estão comigo? Então ele diz, não com uso de joias, de ouro, nem não sei o quê, nem tranças, nem vestido dispendioso. Parece que as mulheres naquela época já gastavam demais com aparência. Se a gente gasta R$300 num cabeleireiro, quantos tem coragem de gastar os mesmos R$300 numa livraria para comprar livro? Para embelezar a sua pessoa interior. Não é? Aí a gente dá R$400 para poder fazer aquele renovo do nosso cabelo. Mas a gente tem pena de pagar um centro de treinamento bíblico. Mas todo mês o cabelo tem que estar em dia. Agora o centro de treinamento a gente vai vendo, quando Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Não, acho que a gente precisa tirar do cabelo e botar no rema. Porque a verdadeira beleza é aquela que está por dentro. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher bonita, desprovida de sabedoria. Se ame, se cuide, se respeite, entendamos, né, as nossas diferenças. Ninguém é Barbie. Barbie é uma boneca. Só tem ela que é daquele jeito. Nada sai do lugar, é tudo tão perfeito, é uma coisa linda. Barbie é feita para passarela. Mulher magra, esguia, ela é para passarela. Que lindo, eu acho maravilhoso. Em geral, não somos Barbies. Então a gente tem que respeitar as nossas larguras, nossos volumes em todas as áreas. Porque você é mulher e está tudo bem. Estão comigo? Eu acho que se a gente não tiver uma boa estima, Satanás vai machucar você com qualquer besteira. Tudo é muito. Aí tem mulher que chora e fica depressiva e fica arrasada, porque fulano e cicrana conseguiram fazer uma plástica, mas eu não. Fulano e cicrana amamentaram não sei quantos meninos, nada saiu do lugar, mas comigo, eu nem amamentei ainda e já começou o meu processo. Amada, tudo que está em cima vai descer. Nada vai ficar no lugar, as coisas mudam. Todos nós mudamos, a Bíblia já diz que o exterior, ele se corrompe a cada dia. Mas quem se renova e fica melhor é o interior. Valoriza essa pessoa sem desconsiderar essa. Mas não põe toda a tua alegria naquilo que se tem por fora. Sapato, você pisa em cima dele. Você pisa em cima dele, ou seja, ele se acaba. Estão comigo? Levantando mão santa, sem ira nem contenda, em traje modesto. Não com isso, não com aquilo outro. Aí ele diz, com o que então? Mas como aquelas... Cadê? Deixa eu... Mas com boas obras. Onde está? Mas com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Piedosas não é uma pessoa misericordiosa, que tem pena dos outros, não. Piedosa, uma pessoa piedosa, é a pessoa que vive o estilo de vida que Jesus pagou o preço para que nós vivêssemos. Isso é uma vida de piedade. É como a Bíblia diz, grande é o mistério da piedade. Cristo que se manifestou em carne, habitou entre os homens, etc, etc. A manifestação de Cristo,
que trouxe para nós o novo nascimento, é esse tipo de vida que as mulheres piedosas precisam ter. Aí ele está querendo dizer que a nossa verdadeira beleza vai estar nas nossas boas obras. Boas obras significa, por exemplo, parar de falar da vida das pessoas. Não querer ser portadora das últimas ruins novas. Já viu o que aconteceu com fulano? Está sabendo o que aconteceu com cicrana? Tu soube o que aconteceu lá em Campina Grande? Tu soube o que... Menina, tu não sabe. Eu tenho uma para te contar. É uma necessidade, amada, de atualizar o WhatsApp. Nós somos chamadas para ser portadoras das boas novas. E somente. Cuidado com isso. Estão comigo? A Bíblia diz que com a medida que eu medir os outros, eu também serei medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente te darão aquilo que você tem dado aos outros. Não é à toa que a Bíblia diz que o homem perfeito é aquele que refreia a sua língua. Na verdade, até as grandes referências de moda e elegância, eu gosto muito de Glória Calil. Eu acho ela uma boa referência. Ela diz que a mulher elegante, ela fala pouco. E somente o que deve ser falado. Ela pensa antes de falar. E ela não profere nada, que depois ela tem que se desculpar, porque já saiu. Porque palavra, você não puxa ela de volta e engole, não. Ela já saiu. E quando ela sai com um propósito. Ou de abençoar, ou de esfaquear. Decidamos para que propósito as nossas palavras saíram. Boas obras, que é essa ornamentação que Paulo falou que nós devemos ter, é muito mais do que um bom sapato, do que uma boa roupa, do que o cabelo, do que não sei o que, não sei o que, ou até aquelas coisas básicas que eu falei para você. Mas boas obras fala de um caráter bom. Sabe o que boas obras fala também? De não pagar as pessoas na mesma moeda. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. É uma coisa que eu ministrei há um tempo nos jovens lá em Campina. Jesus, ele disse assim, quando te baterem numa face, oferece também a outra. Lembra disso? Aí até nesse mesmo contexto ele diz, quando te tomarem a capa, dá também a outra. Quando te pedirem para andar 1 milha, aí você anda 2 milhas e tal. Isso fala sobre não ter vingança, né? Não revidar, ser desprendido. Eu não sei você, mas quando eu lia essa passagem, quando te baterem numa face, dá também a outra, eu pensava assim, a pessoa batia na sua cara e você dizia, vá, bata na outra agora, né? Deixa de ser, não que isso vai acontecer literalmente. Mas é interessante que ele está querendo dizer o seguinte. Espera aí, só um minutinho. Ele está dizendo o seguinte, quando uma pessoa bate na sua face, imagina uma pessoa dando um tapa na sua cara. Eu não sei você, minha mãe sempre ensinou para mim, mesmo quando eu era adolescente, ela dizia assim, Janaína, quando você tiver um filho, nunca dê na cara dele. Dê um tapa na mão, dê no bumbum, mas nunca bata no rosto do seu filho. É muito pesado para qualquer ser humano bater na face de outro ser humano. Não é à toa que Judas traiu Jesus com um beijo, no caso, né? Na face, cara a cara. Entende? Quando uma pessoa vem dar na sua cara, a atitude que ela está tendo para com você não é terrível? Não é horrível uma pessoa bater na sua cara? Aí o que ele está dizendo? Quando alguém bater na sua cara, oferece a ele outra face. Quando uma pessoa me bate, automaticamente você quer bater de volta. Ela deu de um lado, você dá do outro. Entende? Esse bater na face é todo tipo de ferida que uma pessoa lhe faz. E as feridas mais dolorosas são aquelas que são realizadas por pessoas que você gosta. Porque um desconhecido é um desconhecido. Mas uma pessoa que você ama, uma pessoa que era da sua intimidade, que sentava na sua mesa. Entende? Uma filha que você cria a vida toda e a menina foge com o traficante. É uma tapa na cara muito bem dada, não é? Você entende? Ele está falando de feridas profundas, um tapa na cara. Aí ele está dizendo o seguinte, você apresenta para aquela pessoa outra face. Que face?
Porque a atitude daquela pessoa em machucar você nesse nível extrai da gente uma resposta imediata. Às vezes é até uma questão de defesa. Quando alguém bate em você, você pensa logo em revidar. Ele está querendo dizer o seguinte: não dê àquela pessoa do mesmo jeito que ela deu a você. Se essa pessoa fala mal de você, resista à tentação de falar mal dela também. Se essa pessoa está maculando você junto às pessoas, aos irmãos, resista à tentação de ir lá e fazer o mesmo. Se ela pegou um segredo seu que você contou na sua intimidade e foi lá e revelou para todo mundo, não faça a mesma coisa. Ofereça uma face diferente. Uma face oposta àquela que a pessoa está cometendo contra você. Mas meu marido me traiu, ele bem merecia ser traído. Não, ofereça uma face diferente. Você entende? Porque se todo mundo que errar com a gente for errar com a pessoa em troca, isso aqui vai virar uma bagunça. Ninguém tem como mais segurar isso aqui. Ele está dizendo que você é capaz, eu sou capaz, em Cristo, pela maturidade, de oferecer uma face diferente. Você merecia uma tapa, mas eu não vou dar a você, porque eu vou te dar uma face diferente. Eu sou diferente. Mulheres maduras, mulheres que amam a Deus e que têm o seu coração para Deus, elas sabem oferecer uma face diferente. Não ceda para aqueles que querem te fazer o mal. Não se dobre à maldade dos outros, mas permaneça oferecendo outra face. Não é sendo abestalhada. Ah, mas é porque se eu fizer isso eu sou capaz, todo mundo pisa em mim. Não tem como nós sermos mulheres mansas e ainda assim ser firme. Tem como ser mansa e firme. Você entende? Estão comigo, queridas? Cuidado quando um filho seu, uma filha sua, tira você do sério. Às vezes está numa discussão com uma filha adolescente e a filha fala umas besteiras, aí você vai baixo nível e parece que você é adolescente igual a ela e fica as duas pá. Aí você vai dizer coisas que vai se arrepender, provavelmente vai dizer coisas que não tem mais como resolver porque já saiu e já feriu. Esse negócio de me arrependi de ter você é uma filha ruim, não sei para que eu te tive, olha que você vai pagar a sua língua, você vai ter um homem também que vai fazer assim com você. Olha que ninguém vai te querer, você é muito burra, não serve para nada, ô menina burra. Cuidado com esse tipo de coisa, porque não tem como apagar isso mais. E isso entra dentro dos nossos filhos, carimbando eles. Muitas das mulheres que fazem isso é porque elas já receberam isso quando elas eram as adolescentes, quando elas eram as crianças. E aí a gente só dá, às vezes, aquilo que recebeu. Entende? Se você e eu recebemos essa face de uma pessoa que sempre dizia que você era feia, teu cabelo não presta, tu é muito gorda, tu é muito magra, nenhum homem vai te querer, mulher, tu não passa de ano, tu não vai ser nada na vida, tu é muito preguiçosa, Se você recebeu isso a vida toda, decida dar uma face diferente quando for a sua vez de ser mãe. Pronto, na minha vez, filha minha não passa isso aqui mais. Filho meu não vai mais ouvir isso daqui, porque eu recebi isso, mas não vou oferecer isso. Vou oferecer, pronto, isso é dar uma outra face. Você entende? Reconhecer os erros que você sofreu quando você era menina. Você não tinha culpa, você era inocente. O sistema, a família, a falta de conhecimento, Satanás presente naquele lugar, fez isso com você. Mas a gente precisa duplicar isso e levar isso para frente. Isso precisa encerrar em você. Isso precisa encerrar no novo nascimento. Mas mexeram muito comigo. Me machucaram demais, já nem que tu não sabe. Mas meu pai tinha um amigo, minha mãe tinha um namorado que fez assim. E eu nunca disse isso para ninguém. E isso até hoje interfere no meu casamento. Isso até hoje interfere nas minhas emoções. Eu não posso nem me lembrar que eu ainda sofro. Pronto, você precisa ficar livre disso. E existe como existe, minha filha. Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Há poder suficiente na Bíblia para resolver essas pendências emocionais. Amém? Eu passei situações semelhantes a essas. Graças a Deus ninguém chegou às vias de fato comigo, mas tentaram. E hoje eu ajudo meninas de 6 a 14 anos lá perto da igreja, não diretamente com abuso, mas com tudo que elas precisarem. Que eu possa fazer.
Nós temos um projeto social, esse é o 3º ano que nós estamos com esse projeto, agora em 2019, lidando com essas meninas. É dando de comer, levando para um dentista, arranjando óculos para elas. As minhas, eu sou professora da sala de 11 a 14, 15, quando elas completam aniversário, elas ficam no projeto. Então eu pego as adolescentes. Adolescentes no meio do mundão, elas são carregadas de tudo que não presta. As roupas, a polpa do bumbum aparecendo o tempo todo, os seios saem fora. E você tem que lidar com elas bem normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E passar para elas verdades, se colocando no lugar delas, e entendendo, elas vieram de um meio sujo, elas não têm nada melhor para oferecer, coitado, do que isso aí que elas estão oferecendo. A gente tem que entender que não são as meninas do nosso departamento infantil, que nasceram no berçário, não. Vocês estão comigo? Então, naquilo que você foi machucada, você agora pode ser uma ferramenta para salvar outros. Naquilo que Satanás quis te abafar, pois agora você vai ser uma voz. Pronto, porra, agora ele vai ter que lhe aguentar. Ele vai ter que engolir. Porque, amada, tudo na vida passa. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia passa. Se eu e você soubermos fazer passar. A gente tem que saber fazer passar. Já saí desse contexto, já estou entrando em outra coisa. Estou já terminando. Na verdade, o outro versículo que eu ia citar, talvez eu volte para esse, mas é aquele que Jesus disse assim: venha até mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que ele diz é: venha. Você aí, nessa defensiva, não consegue. Você e eu temos que vir para ele. Venha para ele. A gente vai para um remédio, a gente vai para uma amiga, a gente vai para um WhatsApp, a gente vai para uma série de televisão, para uma novela, para os comprimidos, mas a gente não vai para Deus, que é quem poderia preencher e resolver essa questão todinha. E a gente às vezes fica rodando em círculos, podendo ir direto na pessoa que pode fazer alguma coisa. Vem até mim todo mundo que está cansada. Tem hora que você está cansada, já deu, tá bom. Estou cansada de perseverar com esse marido. Estou cansada de ficar doente. Estou cansada de não ter dinheiro para pagar as contas. Estou cansada. Estou cansada desse menino desviado. Do que você está cansada? Janaína, não estou cansada de nada. Pronto, graças a Deus, palmas para você. Mas muitas mulheres estão cansadas de alguma coisa, ou de várias coisas. Venha você que está cansada. Aí ele diz assim: e sobrecarregada. Quer dizer, uma pessoa sobrecarregada, amada, ela já leva uma carga. A sobrecarga quer dizer uma carga em cima da carga que já tem. É muita carga. E Satanás sabe que a mulher, ela tem uma sensibilidade específica que faz com que ela fique mais fragilizada em cima do mesmo problema que um homem enfrenta mais tranquilamente. Mas a mulher se abate por causa das emoções. Deus, de propósito, realmente criou a mulher mais emotiva do que o homem. Porque se os dois fossem frios desse jeito, o mundo não ia prestar. Aí ele tinha que fazer a mulher mais sensível para equilibrar o mundo e para ajudar o marido. Estão comigo? Só que dentro dessa sensibilidade tem graves problemas. Primeiro, a mulher ela tem muita tendência à mágoa. Porque tudo que faz parece que a gente coloca naquele potinho e vai guardando naquele baúzinho, até que você e eu estamos doentes. Porque mágoa, quando você lembra do mal que foi feito, parece que você está vivendo ele de novo. Você lembra a hora, o cheiro que tinha no lugar na hora, a música que estava tocando no rádio na hora. Agora já faz 15 anos, mas você lembra como se fosse hoje. A dor que aquela pessoa me causou, eu lembro como se fosse hoje. Já ouviu essa frase? O problema, sabe o que é? É exatamente lembrar ainda como se fosse hoje. Porque toda vez que o cérebro acessa aqueles arquivos, eles nunca caem no arquivo morto. Eu acesso, aí lembro de novo. Aí acesso, aí lembro de novo. Aí aquilo nunca morre. Eu nunca esqueço. Porque fica bem vivo na minha memória. Vocês estão comigo? Eu não sei você, mas há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu lembrava bem direitinho como foi minha festa de 10 anos 10 anos não, minto. Acho que foi 6 anos. Festa de aniversário de 6 anos.
Porque nessa festa eu lembro que estava tendo a festa, não lembro tudo, né? Lembrava que eu estava com um vestido assim grande, bonito, aí estava tendo um bolo, aí eu saí, era na minha casa. Aí quando eu saí, meu portão era de grade, aí estava passando um menino, aí o menino parou no meio da rua e disse: ei, o que está tendo aí, uma festa? Eu disse: é a minha festa, você não pode entrar na minha festa. Aí ele pegou uma pedra e tacou na minha cabeça. E eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava deitada no sofá, eu abri nos olhos, aquele monte de gente assim em cima de mim, aí minha cabeça doendo, aí minha mãe tinha colocado um algodão com sal e vinagre, aí eu lembro que eu passei na boca, aí estava todo mundo em volta de mim, eu não sabia o que tinha acontecido, aí todo mundo foi me ajeitar. No dia do meu aniversário, eu levei uma pedrada na cabeça. Há uns 10 anos atrás, eu acho, eu lembrava disso com mais detalhes, eu lembrava a roupa, eu lembrava os amiguinhos que eu consegui levar da escola. Eu lembrava várias coisas. Por quê? Porque eu sempre ficava trazendo a memória. Depois de um tempo, eu fui ficando com tantas atividades que eu parei de recordar algumas coisas do passado. Aí um dia, por acaso, aconteceu alguma coisa que eu fui me lembrar desse negócio de novo. Aí eu percebi que eu não lembrava mais a roupa, não lembrava mais os amiguinhos que estavam. E eu comecei a esquecer alguns pontos daquele episódio que estava tão gravado na minha mente. Por que eu parei de esquecer? Aliás, por que eu comecei a esquecer? Porque eu parei de ficar lembrando. A Bíblia diz assim: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me pode... Uma pedrada na cabeça da esperança de quê? Você entende? Você precisa parar de lembrar do mal que fizeram a você. Janaína, mas foi muito forte, mulher. Não tem condição não. Tem. Porque fulano que fez isso está vivendo a vida e você morrendo. Aí eu pergunto, até quando isso é justo? Porque geralmente quem machuca a gente nem sabe que machucou. Casou, descasou, viajou, teve menino, comprou casa e a gente se acabando, porque aquela dor é muito séria. Você precisa se livrar dessa dor. Como? Me diga como é que eu me livro dessa dor. Irmãs, eu entendo sobre decepção. Acho que todo mundo já passou. Eu sei como é. Mas também sei como é decepcionar. Às vezes a gente pensa que não, mas também a gente pode ter decepcionado pessoas. E quando você decepciona pessoas, você entende muitas coisas. Na verdade, só sabe o sapato quem calça. Amém? Quando a pessoa que te machucou te procura e pede perdão, ótimo, é muito fácil. Mas se ela nunca procura você para nada, na verdade nem acha que fez nada com você e continua a vida, aí é uma questão que você tem que resolver entre você e Deus. Então eu vou dizer o que eu sempre disse: entra no teu quarto, diz: olha, Senhor, é o seguinte, a Bíblia diz que eu preciso perdoar. Na minha alma e na minha carne eu não vejo a menor condição de perdoar essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa criatura. Às vezes é tua mãe, às vezes é uma pessoa próxima, teu marido, teu pai, uma irmã, uma prima, um irmão da igreja, um pastor, sei lá. Eu não vejo como perdoar essa pessoa, mas eu sei que eu preciso. Eu preciso porque eu tenho que obedecer a sua palavra. E segundo, eu preciso porque senão quem morre sou eu. Agora, me ajude a perdoar. Eu perdoo essa pessoa em fé. Aí digo o nome da pessoa: fulaninha de tal, tal, tal. Porque às vezes nem o nome a gente quer dizer. Diz rangendo os dentes. E quando falar o nome da pessoa, lembra do rosto da pessoa. Fulaninho, fulaninha de tal, tal, tal. Aí você abre a boca, deixa o diabo ouvir. Satanás, fulaninha de tal, aquela bicha medonha. Eu perdoo ela daquilo que ela fez isso, isso e isso. Naquele dia assim, assim, assim. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo em fé. Porque mais agravo o nosso pecado fez a Jesus e Ele nos perdoou. Mais traído foi Jesus, que lavou o pé de Judas poucas horas antes de Judas entregar ele. E lavou do mesmo jeito que lavou o de João, que lavou o de Pedro. Cuidou de Judas do mesmo jeito que cuidou dos meninos 3 anos e meio. Não tinha nenhuma acepção de Jesus para com Judas, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo. Jesus cuidou dele do mesmo jeito, ensinou as mesmas coisas, partiu o mesmo pão. Na verdade, molhou com ele o pão na hora da ceia, mas sabia que ele ia traí-lo. Nem por isso deixou de dar a ele oportunidades. Estão comigo? Na verdade, a traição de Judas não era nada para o pecado da nossa traição.
Então, do jeito que Jesus perdoou, eu posso perdoar. E você diz, fulano de tal, eu te perdoo em nome de Jesus. E eu solto você de dentro de mim. Eu não carrego você mais. Aí se precisar chorar, chora. Se precisar botar uma música, bota. Quando você sair dessa oração, daqui um pouquinho Satanás vai dizer, olha, mas isso que fulano fez é muito sério. E tu vai deixar barato assim, esse negócio assim, só, eu te perdoo. Não, meu filho, não é assim não, porque isso aqui é muito sério. Aí você vai ser tentado a pegar aquela pessoa e puxar ela para dentro de você e carregar aquela mágoa de novo. Mas é uma decisão sua dizer não. Eu não vou mais ficar chateado com fulano. Mas ele não se arrependeu, não importa, o peso é dele. Minha filha, deixa eu dizer, colheita é uma das coisas mais acertadas que tem na vida. Não se preocupe, ela vai vir. Ela pode demorar um pouco, mas ela chega. Não tem como se fugir de uma colheita. Você pode já ter se arrependido diante de Deus, diante dos homens. A colheita não vai ser evitada só porque a gente já se arrependeu, não. A colheita vai vir. E você vai colher ela bem direitinho, recalcado, sacudido e transbordante. Estão comigo? Então não se preocupe, porque não compete a você e a mim darmos a colheita de quem errou contra nós. Porque essa aí já vai vir, isso é certo, o diabo vai fazer isso bem direitinho. Não se associe a Satanás para querer que fulano pague. Eu quero mesmo que ele pague. Eu só vou descansar quando eu ver ele sofrendo bem muito. Ei, tu já é crente? Que é isso? Não. Nossa proposta é outra. Estão comigo? Aí você e eu vamos poder correr mais livres nessa vida. Aí você e eu vamos poder criar os nossos filhos em paz. Ser uma mulher de paz. As finanças vão poder fluir melhor para você. As ideias. As coisas no seu trabalho, no seu chamado, no seu ministério. Amém, queridas? Pensa sobre isso. Venha todas vós que estão cansadas e sobrecarregadas e eu vos aliviarei. Aí depois ele diz assim, aprenda de mim. Não. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Primeiro vem, depois senta e aprende. Às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Às vezes a gente tem preguiça de ler um bom livro. A gente tem preguiça de colocar coisas para dentro do nosso bom depósito. Porque sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque no dia da tua aflição é desse lugar que vai sair o que você precisa. Agora, como vai sair se eu não botei nada lá? Mas, amada, a gente sabe tudo sobre as roupas. Tudo sobre as unhas postiças. Já investigou, já procurou na internet como é que funciona a unha de gel, quem é a melhor pessoa que faz, o cílio postiço, mas a gente não sabe nada sobre Jesus, sobre Timóteo, sobre Filipe, sobre João na ilha de Pátimos. Como é isso? Estão comigo, meninas? Se essa história da vida, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus foi repetida 4 vezes na Bíblia, isso está querendo dizer para mim e para você que se a gente não conhecer nada, tem que conhecer pelo menos isso. Então, se eu e você não nos abastecermos das cores de Deus, a gente não vai ter o que tirar na hora de enfrentar Satanás. Porque não há nada lá. Paremos de assistir a novela, porque a novela não dita a sua vida. As séries da Netflix não ditam a sua vida. Estão comigo? Se eu e você fôssemos mais estudiosos, ele disse, aprenda de mim. E ele ainda disse as credenciais dele, eu sou manso e humilde de coração, ainda deu uma carteirada. Eu sou manso e humilde de coração. Parece que fica mais fácil aprender de uma pessoa mansa e humilde. Jesus tem que ficar pedindo para ele poder ensinar a gente. Quando era para a gente implorar para ele ensinar a gente. Mas ele está pedindo, vem aprender de mim, me ouça. Faça o que você está fazendo aqui agora, ó, sentando e ouvindo. Leia, estude, ore, chegue perto de mim, vamos conversar, deixa ser íntimo teu, tua vida vai ficar melhor. Porque nos últimos dias, eu estou terminando, nos últimos dias em que nós vivemos, em que a situação está muito difícil, esses dias aí fora estão muito difíceis, mulherzinha que é muito carnal, muito natural, ela não subsiste. A gente precisa ser mais focada. Dá para ser bonita, dá para ler uma revista feminina, dá para ir para o salão de beleza, dá para ir para a praia, dá para viajar, dá para botar cabelo postiço, unha postiça, tudo postiço que quiser e ainda assim ser uma mulher de Deus. Amém? Porque foca nas prioridades. Conheça a Bíblia. Tenha fome do Novo Testamento. Comece em Mateus, termine em Apocalipse. Goste do Novo Testamento. Conheça as epístolas.
Entendeu? Sejamos expertos das coisas desse contexto. Por que Jesus era assim? Por que falou assim? Como eram os olhos dele para a mulher samaritana? Como é que ele lidou com aquela mulher cirofenícia? Você já pensou naquela mulher cirofenícia, que não era judia? Jesus estava passando ela gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada, e gritando. E ele: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí você imagina, porque se fosse uma mulherzinha carnal, porque tem mulherzinha que gosta de uma confusão. Tem mulher que para fazer uma confusão e rodar um dedinho, ela é bem rápida. Não é todo mundo que sabe sofrer o dano. Não é todo mundo que sabe engolir o sapo. Só para evitar uma confusão dentro de casa. Não é tudo que você deve rebater na mesma hora, mesmo que você esteja com a razão. Estão comigo? Só as maduras. E é um exercício, viu, meninas? É um exercício. Mas aí quando ele diz: porque não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela poderia dizer: o quê? Você está me chamando de cadela? Pois na sua igreja, Jesus, eu não vou nunca mais. Pronto, nem eu vou passar um WhatsApp aqui para todas as minhas amigas. Sabe aquele pastor Jesus? Pois disse que eu era uma cadela, não vai lá não, porque ele não presta, ele é um homem assim. Aí começa a difamar a pessoa, sem conhecer o que realmente aconteceu, sem conhecer os contextos. Avisa para todas as amigas, para não ouvirem mais, para não irem lá, para não querer nada com ele. Ela poderia ter feito uma confusão ali, porque ele chamou ela de cadela. Mas se nós entendemos o caráter de Jesus, nós sabemos que ele não rebaixou aquela mulher. Não era bem isso que ele estava querendo dizer. Ele estava fazendo uma analogia. Filho come na mesa. O que cai, quem come é o cachorrinho. E quando ele disse isso, não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros, ele estava querendo dizer o seguinte: a minha prioridade, por enquanto, é a casa de Israel. Eu vim para cumprir uma aliança de Abraão, Isaac e Jacó com os judeus. Ele estava fazendo um teste com ela. A Bíblia diz: submetei os espíritos, provai-os, para ver se eles procedem de Deus. E ele queria ver a perseverança dela. Aí ela, tão humilde, amada era, um coração tão puro, tão limpo, que em vez de balançar o dedinho e fazer confusão, que ninguém me chama de cadela, no meu calo ninguém pisa, ninguém me machuca, ela disse: pois não, Senhor, mas até o que cai do chão os cachorrinhos comem. Aí ele olhou para ela e disse: pronto, minha filha, pois não seja por isso, está feito agora, seu problema está resolvido. Eu gosto disso que você fez. Pronto, eu gosto dessa atitude. Eu não tenho nenhum propósito de mandar você para casa com essa filha doente, não. Isso não me agrada, não. Eu só queria te ensinar uma coisa. E na verdade eu não queria ensinar só a você, não. Eu sei que isso aqui vai ser registrado. Eu quero ensinar para tantas quantas forem as mulheres que tiverem acesso a isso aqui depois. Seja mansa. A força do seu braço não vai resolver a questão. Brigando por si mesma não resolve a questão. A porta que Deus abre, minha filha, ninguém abre. Às vezes a gente diz: não, a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas a que Ele fecha também ninguém abre. Não queira que Deus feche portas para você. Eu sei o que é porta fechada. Mas também quando Ele abre, ninguém fecha. Estão comigo? Deixa a força do braço de Deus pelejar as suas batalhas. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol. Ele vai adiante de você, despedaçando ferrolhos de bronze, quebrando os portões de ferro e dando a você as riquezas das nações. Quem peleja as tuas pelejas é Ele. E quem faz a tua paz também é Ele, porque Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É na sua quietude, silencia a alma, porque ela grita. Mulher é muito desesperada. Cuidado na precipitação das palavras, das ações. Calma, conta até 10, se guarda. Pode ser que nem seja assim como você está pensando. Se você segurar aquela reação um pouquinho, você vai ver que você vai reagir de uma outra forma. Amém, mulheres? Deus tem um ajeitado com as mulheres. Deus tem um chamego com mulher. Entenda. Deus ama as mulheres. Por fim, Paulo disse assim: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Aí ele explica o que ele está querendo dizer. Porque primeiro veio Adão, aí depois foi Eva. Hierarquia do casamento. E Adão não foi enganada, Eva é que foi. Realmente,
Eva foi enganada, Adão caiu consciente, sabendo o que estava fazendo. A aluada foi ela. Vocês usam esse termo aluada? Não. Abestalhada. Quando ele diz, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, ele está dizendo, mulher que aponta o dedo para o marido, que fala mais alto do que ele, que está numa roda de amigos, ele fala uma besteira, você corrige ele na frente dos amigos. Ou então trata ele como uma criança. Em casa a gente conversa, viu? Ei, que é isso? Ele é o cabeça. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Janaína, não é porque tu não conhece meu marido, mas meu marido é um banana e você escolheu. Porque amarrado eu acredito que não foi. Desculpa os termos. Amada, se a gente vivesse no século retrasado, que as famílias ajeitavam para os rapazes casar com as moças, aí eu não diria nada. Mas agora nós escolhemos com quem casamos. Eu sei todas as debilidades de João. E sei todos os seus valores. Eu tinha que optar qual é o valor que eu realmente quero. E qual é aquele que eu posso passar sem. Em prol desse, você tem que fazer escolhas. Você que é solteira, ainda está livre para fazer um bom casamento. Não existe príncipe encantado e o homem não vai bater 100% com sua lista, não. Viu? Não existe esse homem. Irmã, homem no cavalo branco, vindo resgatar você, minha filha. Só Jesus no final dos tempos. Aí ele vai vir no cavalo branco resgatar você. Enquanto não, é tudo homem. Ou seja, falho como você. Cheio de imperfeição como nós. Que precisa da sua ajuda. Então, você escolheu esse marido. E existe uma graça e uma sabedoria de Deus para administrar esse casamento até o fim. Ninguém precisa se separar por qualquer coisa, não. Ah, pesou, solta. Pesou, solta. Não, para com isso. Peso tem. Você pensa que todo casamento tem perfeição? Não, todo casamento tem coisa difícil mesmo. É normal. Mas passa. Estão comigo? Não fique ensinando a seu marido todo o tempo o que fazer. Não fique ditando as regras o tempo todo. Não é bom. O homem quer ter aquela sensação de que ele é cabeça. Mesmo que foi você quem deu a ideia. Aí você sugere a ideia e ele diz, eu tive uma ideia, acho que nós vamos fazer isso, isso e isso. Eu disse, pois é, eu concordo com você. Só que foi você quem sugeriu a ideia. Eu fico pensando, o que é que Satanás viu em Eva, porque ele estava do lado de fora do planeta, observando aquele casal. O que é que ele viu em Eva, que ele entendeu que vindo através dela, ele conseguiria com que o homem abrisse a porta. Porque a porta para Satanás entrar no mundo não estava na mão de Eva, estava na mão de Adão. Porque ele era o cabeça. Então ele seduziu Eva. Aí Eva foi e levou a maçã. A maçã não, o fruto, né? A gente acha que é a maçã. Levou a fruta para Adão. A Bíblia não diz sequer que Eva disse, ô Adão, come por favor. Não, você não vê isso. Diz que Eva trouxe a fruta a seu marido. E este tomou e comeu. Foi uma opção dele. Agora eu pergunto, por que esse homem olhou para essa mulher com essa fruta na mão e tomou a fruta da mão da mulher e comeu? Porque ele teve uma escolha naquele momento. Ele conhecia aquela fruta, ele foi colocado naquele lugar primeiro do que era, ele conhecia muito bem aquela fruta. Deus disse claramente, olha, você pode comer de tudo, mas está vendo aquela ali, Adão, no meio do jardim. Pronto, meu filho, não coma não dessa não. Porque se meu filho comer, meu filho morre. Você entendeu, Adão? Entendi demais, aqui está tudo certo. Você reconhece essa fruta? Adão, reconheço. Você vê como ela é diferente das outras? Reconheço. Eu plantei ela no meio exatamente para você não se enganar com ela. Então Adão conhecia muito bem aquela fruta. Ele não comeu enganado. Eu imagino, amados, que quando ele viu Eva com aquela fruta, ele tinha que decidir. Ou eu morro com a mulher que Deus me deu, ou eu honro a Deus que me deu esta mulher. Às vezes no casamento a gente tem que tomar decisões semelhantes. Ou eu honro a Deus que me fez, ou eu honro esse homem. Numa dividida entre Deus e o homem, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ninguém tem que deixar marido por causa de Deus, mas Deus merece ter a primazia. Hoje você não vai para a igreja, não tem problema, eu entro no meu quarto e faço meu culto dentro de mim. Todo mundo é livre por dentro. Pode parecer que está presa por fora, mas o novo nascimento te libertou por dentro. Estão comigo? E se eu e você somos mulheres tementes, que amamos ao Senhor e oramos a Deus, Deus vai te livrar desse cativeiro. E você vai poder servir a Deus com liberdade. Tudo bem, queridas? Amém? Falaríamos muito mais.
Mas nós temos horário e temos que honrar os homens que virão depois de nós, não é? Mas seja cuidadosa. Amém? Seja como aquelas mulheres piedosas da velha aliança, né, que Paulo cita. Queira ser uma mulher que as suas obras, as obras das suas mãos a louvem perante todos, que é a mulher de Provérbios 31. Amém? Fica de pé. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero que nós nos demos as mãos. Fecha o corredor, por favor. Dê as mãos à sua vizinha, da direita, da esquerda. Vamos fechar os corredores. Essa mulher que está pegada na sua mão do lado direito e do lado esquerdo é sua irmã. Às vezes temos histórias diferentes, né? Contextos diferentes, idades diferentes, experiências diferentes, mas temos uma coisa em comum, somos mulheres. Enfrentamos as mesmas coisas. Também temos TPM, também temos menopausa, também temos menstruação, também precisamos crer para comprar nossas coisas, também gostamos de perfuminhos, de coisinhas, e nem sempre a gente tem, né? Também enfrentamos Satanás com cabeça erguida. A mulher, ela é como um canivete suíço. Canivete suíço você vê uma coisa só, mas quando você menos espera, tem várias. A mulher tem vários braços e toca várias coisas ao mesmo tempo. Cuida de menino, e cuida de marido, e cuida dela mesma, e cuida da casa, administra as coisas na igreja, administra o trabalho e nunca para. Não é? As mulheres, elas são a força da igreja. Essa é a verdade. Ai de um pastor que não tiver mulher na sua igreja. Não é verdade? A esposa do pastor que o diga. Se um pastor não tiver mulheres na igreja, as irmãs, fora a sua esposa, claro, todas as irmãs, é difícil conduzir uma igreja sem mulheres. Porque as mulheres, elas são a força da igreja. Amém? Elas são aquele olhar de misericórdia, aquela mão de compaixão, aquela voz que dá sensibilidade, que traz beleza para tudo. Vamos orar? Senhor, eu estou aqui com tuas filhinhas. Eu não conheço essas amadas, essas queridas, mas você as conhece todas. Você sabe os motivos e as razões pelas quais elas estão aqui hoje à noite. Talvez elas também estão cansadas e sobrecarregadas. Talvez, Pai, elas precisem sentar para aprender. Talvez elas só sejam sedentas e famintas por você, como todas nós devemos ser. Mas, Pai, eu abençoo essas mulheres em nome de Jesus. Eu declaro sobre elas, Pai, sensibilidade, graça, renovo de forças. Que essas mulheres consigam se levantar por dentro, que todas nós consigamos nos levantar por dentro para te servir como você merece, do jeito que você precisa, Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de você hoje à noite e te dizemos, te amamos, você é a nossa vida, você é tudo que temos. Nós confiamos em você para criar nossos filhos, para criar nossos netos, para ajudar os maridos, para ajudar nossos pais, para fazer a nossa chamada, para nos ajudar na nossa faculdade, no nosso trabalho, para sermos mulheres melhores para você. Nos ajuda e nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos agora a nossa vizinha da direita e da esquerda. E nós declaramos agora sobre essa mulher graça, renovo, força. Diga para a sua vizinha da direita e da esquerda, você é uma bênção. Eu acredito em você. Eu sei que você vai conseguir, eu sei que você vai chegar. E eu aposto em você. Amém? Amém? Satanás odeia todas nós igualmente. Mas Deus nos ama a todas nós também igualmente. Amém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Amém? Pode sentar. Existe alguma mulher nessa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e quer fazer isso? Quem vai dirigir pode subir para encerrar. Caso alguma mulher esteja aqui e nunca confessou Ele como seu Deus, seu Salvador, o motivo da sua vida, você precisa fazer isso.
A sua vida vai começar quando você se entregar a Jesus. Se você quiser, a gente vai orar, só vai orar com você hoje. Tem alguém? Quem? Acredito que talvez todas já fizeram essa declaração. Amém. Se você já se entregou a Jesus, amado, então seja dele. Se entregou, então seja. Porque ele merece. Amém? Graças a Deus.